E aí, povo, tudo dominado, tudo tranquilíssimo. Vamos correr atrás da nossa vermelhinha, né? Ó, a gente agora vai trabalhar com o núcleo de licitações. A gente tá na nossa terceira aula, eu separei tudo bem bonitinho, tudo bem organizadinho aqui para você entender e a gente vai trabalhar nesse momento com licitações, tá bom? A gente vai fazer leitura das questões, eu vou montar um esqueminha para vocês entenderem tudo. E aí vai dar tudo certo, tá tudo dominado. Se desoriente não, tenha fé, viu? Tilly tá um pouquinho dodói, mas vai dar tudo certo. Vamos lá, para nossa questão. Mentira da tela, Hernani. Pronto? Ó, preste atenção aqui. Desculpa. A gente vai agora por a primeira questão sobre licitações, né? 10º exame unificado. Ele diz assim: nenhuma proposta foi apresentada na licitação promovida por uma autarquia federal para aquisição de softwares de processamento de dados. Com relação a esse caso, assinale a afirmativa correta. 1. Novo procedimento licitatório deverá ser realizado no prazo de até 80 dias do término do procedimento anterior. B. A hipótese de licitação dispensada, ainda que ela possa ser repetida sem prejuízo para a administração. C. A hipótese de inexigibilidade de licitação, desde que a contratação se faça no prazo de até 180 dias do término do procedimento anterior. D. A contratação direta é admitida se a licitação não puder ser repetida sem prejuízo para a administração. Pronto, essa é a nossa primeira questão. Aí eu já vou engatar de cara a nossa segunda questão, que foi agora do 15º exame unificado da ordem, né? Mais recente. Ele diz assim: diante das chuvas torrenciais que destruíram o telhado do prédio de uma Secretaria de Estado, o administrador entende presentes as condições para a dispensa de licitação com fundamento no artigo 24, inciso 4 da Lei 8.666. Contratação direta quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares. Submete-se, então, à assessoria jurídica a indagação sobre a possibilidade de contratação de empresa de construção civil de renome nacional para a reconstrução da estrutura afetada do edifício. Sobre as hipóteses de contratação direta, assinale a afirmativa correta. A. As hipóteses de dispensa e de inexigibilidade de licitação não exigem justificativa de preço, porque são casos em que a própria legislação entende inconveniente ou inviável a competição pelas melhores condições de contratação. B. A dispensa de licitação, assim como a de inexigibilidade, não prescinde de justificativa de preço, uma vez que a autorização legal para não licitar não significa possibilidade de contratação por preços superiores aos praticados no mercado. C. Apenas as hipóteses de dispensa e de licitação e não as situações de inexigibilidade exigem justificativa de até porque a inexigibilidade significa que somente uma pessoa pode ser contratada, o que afasta a possibilidade de discussão quanto ao preço. E D. A dispensa de licitação não exige justificativa de preço, pois a própria lei prevê taxativamente que minha gente que tá aqui, que não significa, licitação, tem alguma coisa errada aqui, né? Nas hipóteses elencadas. Na inexigibilidade, a justificativa de preço é inafastável diante do caráter exemplificativo do artigo 25 da lei. Então, o que é que a gente vai ter que entender aqui para você acompanhar a linha de raciocínio, tá? Ó, quando a gente estuda licitação, não aparecendo não, né? Vou ficar sem aparecer, não é isso? Tá. Quando a gente estuda licitação, e aqui basicamente a gente vai estudar nesse primeiro momento a Lei 8.666, existem 3 núcleos aqui. Existe o núcleo das modalidades de licitação
existe o núcleo das exceções à obrigatoriedade de licitar. E existe o núcleo do procedimento. Então, são 3 núcleos. Nós vamos estudar, nesse momento, essas exceções à obrigatoriedade de licitar. O que é que acontece? Nesse caso, a contratação ou alienação direta. Sem licitação. Então, não vai haver licitação aqui, porque a administração vai contratar ou alienar diretamente. Nós chamamos de exceções à obrigatoriedade de licitar. Nós vamos aprender que existem 2 exceções, a dispensa e a inexigibilidade. E que a dispensa pode ser de 2 tipos. Ela pode ser uma dispensa obrigatória, que a lei obriga a dispensa a acontecer, ou ela pode ser uma dispensa facultativa, que aí a lei dá margem de liberdade ao administrador. Quando ela é uma dispensa obrigatória, ela se chama licitação dispensável. Desculpa, licitação dispensável. Ele está desorientado aqui. Quando ela é facultativa, licitação dispensável. Desculpa, tá? Tia Lide, não me desoriente, tenha fé. A gripe. Então, sendo ela uma dispensa obrigatória, é licitação dispensada. Sendo ela uma dispensa facultativa, é licitação dispensável. Então, preste atenção nesse esqueminha aqui, ó. Exceções à obrigatoriedade de licitar. Eu tenho a dispensa obrigatória, que se chama licitação dispensada, e eu tenho a dispensa facultativa, que se chama de licitação dispensável. E eu tenho a inexigibilidade. Quais são as principais diferenças entre as duas? Primeiro, todas as situações de dispensa são taxativas. Isso significa dizer o quê, Tia Lide? Significa dizer que o administrador não pode querer colocar uma situação análoga. Ele só pode declarar dispensa nos casos previstos em lei. E eu tenho uma outra característica nas situações de dispensa. A viabilidade de competição. Então, eu não vou ter licitação, não é porque eu não tenho competidor. Eu até tenho competidor, mas a lei de licitação ou obriga ou faculta a dispensa acontecer. Então, as características são: eu tenho situações taxativas e eu tenho viabilidade de competição. Então, não vai ter licitação, não é porque eu não tenho competidor, não. Eu até tenho competidor, mas é porque a lei ou me obrigou ou me facultou a dispensar. Na inexigibilidade, as situações são exemplificativas. Então, a ideia aqui é outra. Não necessariamente eu vou ter situações previstas em lei, né? Mas se encaixa dentro da ideia da lei. E a característica aqui é que aqui há inviabilidade de competição.
Então, eu não vou ter licitação aqui porque eu não tenho competidor. Juridicamente falando, eu não tenho competidor. Tá? As situações previstas na inexigibilidade são exemplificativas, estão lá no artigo 25, vamos já falar delas. E a inviabilidade de competição, enquanto as situações de dispensão taxativas, ficou horrível, né? Essa letra. Deixa ali ajeitar, né? Deixa ali. Se desoriente, não. Faça um negócio ajeitado. Organizado. Tá a letra mais. Situação taxativa. E aqui, ó, a viabilidade. De competição. Mas a lei o obriga ou dispensa. Opa! Eu ouvi daqui, vocês dizem, tia Lídia, não é dispensa não. Essa gripe não tá deixando a senhora pensar. É verdade. É verdade. Pronto, agora tá certo. Tranquilo? Pronto. Agora você já entendeu as características, né? Na dispensa, todas as situações são taxativas, enquanto na inexigibilidade são exemplificativas. E na dispensa, a viabilidade de competição. Ou seja, eu não tenho licitação, não é porque eu não tenho competidor. Eu tenho, juridicamente falando, viabilidade de competição. Mas a lei ou me obriga, ou me faculta como administrador a dispensar. E lá na inexigibilidade, a inviabilidade de competição. Aí, como eu disse a vocês, existem dois tipos de dispensa. A obrigatória, que a gente chama de licitação dispensada, que é ato vinculado. O administrador é obrigado a fazer tudo do jeito que está previsto em lei. E a facultativa, que nós chamamos de licitação dispensável, que é ato discricionário. Existe margem de liberdade, né? Quais são as situações de dispensa obrigatória? São as 15 situações que estão no artigo 17, inciso 1 e 2 da Lei de Licitação. O artigo 17, ele fala de alienação de bens. Aí eu quero que você entenda aqui uma coisa. A regra geral da alienação de bens é licitar. A regra geral aqui é licitar. Ou seja, é fazer processo de licitação. Essa regra geral está prevista no caput do artigo 17. Tá? Só que nós temos duas exceções. Nas exceções, aí tem que alienar diretamente, sem licitação. Então, aqui, o que é que a gente tem? A gente tem a alienação de bens imóveis, que são as do inciso 1. Inciso 1 são imóveis. Aí lá nós temos 9 situações de alienação de imóveis que a administração não pode nem sonhar em fazer licitação. E nós temos o inciso 2, que diz respeito a móveis. Aí nós temos 6 situações. Então, qual é a linha de raciocínio que eu quero que você tenha aqui? Eu tenho 9 aqui e eu tenho 6 aqui, totalizando 15 situações que o administrador não pode nem sonhar em fazer licitação. Ele tem
que alienar diretamente. Aí nós chamamos de licitação dispensada. Na dispensa facultativa, que é o artigo 24, eu tenho 33 situações que o administrador só faz licitação se ele quiser. Tinha ali de uma perguntinha básica, eu tenho que decorar essas 33, claro, e as 15 lá de cima também, e as 3 aqui do 25 também. Se desoriente não, tenha fé. Tá? Então, aqui eu tenho 15 situações, 9 no inciso 1, 6 no inciso 2, que o administrador não pode nem sonhar em fazer licitação, enquanto aqui eu tenho 36 situações que a licitação só faz licitação se quiser. E aqui ele traz 3 situações exemplificativas. Contratação de fornecedor exclusivo, vedada preferência de marca. Se eu tenho fornecedor exclusivo, quer dizer, só ele tem, eu tenho viabilidade de competição. Contratação de serviços técnicos, profissionais, técnicos, profissionais especializados, que estão lá no artigo 13 do artigo 13, né? Desde que a natureza do serviço seja singular. Inclusive serviço de advocacia, viu? O serviço de consultoria também, né? Vedado aqui usar a inexigibilidade para serviço de publicidade e divulgação. Não pode. E a terceira situação, contratação de artistas consagrados pela crítica ao público. Pronto. Então, aqui é um núcleo das exceções à obrigatoriedade de licitar, tá? E o que é que eu quero que você entenda aqui? As duas situações da questão 1 e da questão 2 estão previstas no artigo 24. Aqui ele não fala, mas aqui está previsto no artigo 24, porque nenhuma proposta foi apresentada. Isso aqui está no artigo 24, inciso 5. Nós chamamos isso de licitação deserta, tá? Então, se está no artigo 24, é caso de dispensa facultativa. Então, vamos fazer a leitura aqui, ó. É dispensável a licitação 5, quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a administração, mantidas, nesse caso, todas as condições pré-estabelecidas. Então, quer dizer o quê? Que é ato discricionário aqui. O administrador, se não aparecer ninguém, ele pode contratar diretamente. Ele alega licitação dispensável, desde que ele comprove que, se for repetir, tem prejuízo para a administração, né? E aí ele contrata diretamente. Entenderam aí a linha de raciocínio? Pronto. Então, preste atenção. Quando é que eu tenho licitação deserta? É quando não aparece ninguém. Não aparece ninguém para licitar com a administração. Não aparece ninguém com proposta. E aí você não pode confundir a licitação deserta, que é caso de licitação dispensável, com a licitação fracassada, que é quando aparece gente, mas todos foram inabilitados. Quer dizer, não sobrou ninguém apresentou o documento que a administração queria, ninguém trouxe. Alguém deixou de trazer alguma coisa, né? Aí sobrou ninguém, ou todos foram desclassificados.
Quer dizer, veio gente para licitação, mas lá na fase de habilitação não sobrou ninguém, ou na fase de classificação não sobrou ninguém. A licitação fracassada não é licitação dispensável a princípio. Por quê? Porque é necessário fazer uma leitura conjunta com o artigo 24, inciso 7, para caracterizar a licitação dispensável. Então, você não pode dizer que licitação fracassada é licitação dispensável, porque não é. Aqui, a administração, para chegar nesse ponto, tem que abrir prazo, tem que tentar sanar o problema, para depois ela pensar em licitação dispensável. Se ela não fizer todo o procedimento, não pode. E aqui não apareceu ninguém, ela justifica que se ela for repetir, vai ter prejuízo para a administração e mantém todas as condições pré-estabelecidas e contrata diretamente. Então, essa é a nossa primeira questão. Ela diz assim: nenhuma proposta foi apresentada na licitação promovida por uma autarquia federal para aquisição de software de procedimentos de dados. Quer dizer, não apareceu ninguém. Aí nós classificamos isso como licitação deserta. Com relação a esse caso, assinar a afirmativa correta. O novo procedimento licitatório deve ser realizado no prazo de até 180 dias do término do procedimento anterior. A hipótese de licitação dispensada, ainda que ela possa ser repetida sem prejuízo para a administração, lembre-se que a licitação dispensada é obrigatória, que são os casos do artigo 17, né? Não tem nada a ver com essa situação aqui, não. A hipótese de inexigibilidade também não. Desculpa. Desde que a contratação se faça no prazo de até 180 dias do término do procedimento anterior e a contratação direta é admitida, se a licitação não puder ser repetida sem prejuízo para a administração. Tinha lido e correto? Dei, exatamente. Artigo 24, inciso 5. Tá certo? Tranquilo? Agora vamos para outra questão. Preste atenção. Diante de chuvas torrenciais que destruíram o telhado do prédio da Secretaria de Estado, o administrador entende presente as condições para dispensa de licitação com fundamento no artigo 24, inciso 4. Contratação direta, quando caracterizada urgência, no atendimento da situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares. Submete, então, à assessoria jurídica a indagação sobre a possibilidade de contratação de empresa de construção civil de renome nacional para a reconstrução da estrutura afetada do edifício, sobre as hipóteses de contratação direta, assinale a afirmativa correta. Então, aqui, nós estamos diante desse artigo aqui, ó, 24, inciso 4. Nos casos de emergência ou calamidade pública, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares, somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídos no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contado a ocorrência da emergência e calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. Então, aqui a gente tem 2 pontos para se trabalhar. Se a gente está diante de uma situação de emergência ou calamidade, a administração pode contratar diretamente alegando licitação dispensável na situação do inciso 4, do artigo 24, né? E ela pode contratar diretamente, mas essa contratação tem um prazo, e o prazo é de 180 dias, que não pode ser prorrogado, tá certo? Então, ele diz aqui, na situação, sobre as hipóteses de contratação direta, assinale a afirmativa correta. As hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação não exigem justificativa de preço. Exigem. Isso aqui está lá no artigo 26, parágrafo único, que eu quero que você abra, tá bom? Porque são casos em que a própria legislação entende conveniente ou inviável de competição, a competição pelas melhores condições de contratação. B. A dispensa e licitação, assim como a inexigibilidade, não prescinde da justificativa de preço. Ou pegadinha, né, tia Lídia? Prescinde não necessita, né? Aí ele diz, não necessita. Quer dizer, não é a necessidade, né? Uma vez que a autorização legal para não listar não justifica, significa possibilidade de contratação por preços superiores ao praticado no mercado. Exatamente. Não afasta a justificativa do preço. Aqui tem que justificar o preço, né? Fundamento aqui, ó.
Artigo 26, parágrafo único, tá? Aí, apenas a hipótese de dispensa de licitação e não a situação de inexigibilidade exige justificativa de preço. Nas duas existe. A dispensa de licitação não exige, justificativa de preço exige, pois a própria lei prevê taxativamente que não tem licitação nas hipóteses elencadas. É errado, né? Na inexigibilidade, o justificativo de preço é inafastável diante do critério. Então, o item correto é o item B de bom. Tranquilo? Me joga na tela. Então, a gente trabalhou aqui com duas questões, né? E as duas questões trabalharam sobre o mesmo assunto. O núcleo, exceções à obrigatoriedade de licitar, tá certo? Agora nós vamos para a nossa terceira questão. Vamos lá, me tira a tela, Hernani. Preste atenção aqui. A revogação da licitação pressupõe. Então, a gente tem aqui a situação de revogação. A primeira coisa que eu quero lhe dizer é que a lei de licitação tanto aceita a anulação como ela aceita a revogação. E aí eu quero que você abra lá o artigo 49. Ele diz assim, a anulação, a administração deve anular a licitação por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. E a revogação, a administração pode, cuidado que é deve é que é pode, revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. Então, aqui a gente tem uma análise. A anulação vem porque há vício no processo de licitação e a revogação ela ocorre por fato superveniente devidamente comprovado, né? Artigo 49. A autoridade competente para aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou provocação de terceiro, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. Parágrafo 1º. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto parágrafo único do artigo 59 da lei. Parágrafo 2º. A nulidade do procedimento induz a do contrato, ressalvado o disposto parágrafo único do artigo 59. No caso de desfazimento do processo, quer dizer, por anulação ou revogação, fica assegurado contraditória ampla defesa. Aí o artigo 59 diz assim: a declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que ele ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. Parágrafo único. A nulidade não exonera a administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ele for declarado e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilização de quem lhe deu causa. Então, o que é que eu quero lhe dizer aqui? Me joga na tela. Pronto? Deixa eu lhe explicar aqui. Quando é que eu tenho anulação? Quando eu tenho ilegalidade no processo de licitação. Quando é que eu tenho revogação? Quando a administração vai revogar por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado. Quer dizer, o fato aconteceu posteriormente aí o processo de licitação e vão justificar a revogação. Revogar é desfazer o ato, porque ele se tornou inoportuno ou inconveniente, né? E anular é diferente, é extinguir o ato, desfazer por vício de legalidade, né? Porque há uma ilegalidade. Professora, me dê exemplo e dou. Vamos colocar a situação de revogação que é mais complicado de você entender como exemplo. Usar uma situação hipotética, mas que envolve um pouquinho da nossa vida real. Vamos supor, hipoteticamente, que a União estivesse fazendo um processo de licitação aqui no Ceará para obras das termoelétricas que iriam ser instaladas. E aí o processo de licitação estava caminhando e tudo, e veio a notícia lá da União que o Brasil não ia mais receber essas termoelétricas. O Brasil não, desculpa, o Ceará não ia mais receber essas termoelétricas, não ia haver mais a estrutura aqui. Então foi um fato superveniente, devidamente comprovado, e aí a licitação não tinha mais por que acontecer, então revoga-se a licitação, tá certo? E a anulação, vamos descobrir que houve
combinação, ou que existiam documentos falsos na habilitação, ou que há uma ilegalidade, um parente está envolvido na licitação, aí nesse caso há uma ilegalidade e ela vai ser anulada. Então, eu tenho a possibilidade de revogação e eu tenho a possibilidade de anulação. Agora vamos para a questão. Mentira da tela, né? A revogação da licitação pressupõe, lembre-se, revogação pode acontecer por fato superveniente devidamente comprovado, né? Mero juízo de conveniência e oportunidade da licitação podendo se dar a qualquer tempo. B. Mero juízo de conveniência e oportunidade da licitação podendo ocorrer antes da assinatura do contrato. Prévia, integral e justa indenização podendo se dar por qualquer motivo e por qualquer tempo. Razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a conduta. É essa, tia Lídia, é essa sim. Artigo 49 da Lei de Licitação, né? Se desoriente, não. Tenho fé que a gente tá bem pertinho da sua vermelhinha, tá? Pronto, agora vamos lá. Nossa última questão aqui é sobre pregão, né? Preste atenção. Em um pregão presencial promovido pela União, foram abertas as propostas de preço, constatando-se que o licitante M ofereceu o preço de 10 mil. N, o preço de 10.001 real. O ofertou 10.150 reais. E P, o preço de 10.500. Que apresentou proposta de 10.999. E R, por fim, ofereceu 12 mil. Diante da hipótese sugerida, assinale a afirmativa correta. A. Devem ser classificados para a fase de lances verbais os licitantes M, N, O, P e Q, uma vez que oferecer a proposta mais baixa e as propostas com preço de até 10% superiores àquelas B. Para a fase de lances verbais, somente devem ser classificados os licitantes M, N, O e P, uma vez que oferecer a proposta mais baixa e as 3 outras melhores propostas. C. Todos os licitantes devem ser classificados para a próxima fase, uma vez que restringir a participação de algum deles significaria ofensa ao caráter competitivo da licitação. E D. A licitação deve realizar a média de todos os preços ofertados e poderão participar da fase seguinte os licitantes com propostas inferiores a esta média e aqueles que aceitarem reduzir seu preço limite. Então, para você entender aqui, eu vou bem rapidinho trabalhar com o esqueminha aqui, tá? Preste atenção. Eu disse para vocês que na fase de licitação, um dos núcleos dessa fase, do Instituto da Licitação, são as modalidades. As modalidades hoje no Brasil, elas vão aparecer para a gente na Lei 8666, no artigo 22. Modalidade está ligada à ideia de procedimento. Na Lei 10.520, de 2002, e na Lei número 9986/2000. Então, quais são as modalidades que nós temos aqui? Primeiro, as modalidades da Lei 8666. Aqui o artigo 22 vai lhe dizer que eu tenho as seguintes modalidades: concorrência, tomada de preço, convite, concurso, que não tem nada a ver com os concursos públicos, e leilão. Então, essas são as modalidades da Lei 8666. Na Lei 10.520, eu tenho o pregão. O pregão não está na 8666, está na 10.520. E o pregão é usado para bens e serviços comuns. Quer dizer, bens comuns e serviços comuns. É diferente do uso dessas. E na Lei 9986, eu tenho
a modalidade de consulta, que somente pode ser usada pelas agências reguladoras. Então, só as agências reguladoras podem usar, tá? Pronto. Essa é a nossa análise. Nós estamos falando aqui do pregão, você já sabe que é usado para bens e serviços comuns. Aí, o que é que a gente vai ver aqui? Existe uma fase no pregão que se chama fase externa, e a gente vai fazer leitura aqui do inciso 8 e do inciso 9 do artigo 4º. Ele diz assim: no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e o das ofertas com preço até 10% superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos até a proclamação do vencedor. 9. Não havendo pelo menos 3 ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3, oferecer novos lances verbais sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. Então, como é que acontece aqui? A nossa questão diz assim, ó, em um pregão presencial foram abertas as propostas de preço, constatando que o licitante M ofereceu o preço de 10 mil, então, preço mais baixo. A partir daqui, a administração vai pegar esse preço mais baixo e os de 10% até esse preço. 10% de 10 mil, né? Então, o N ofereceu 10.001 real, então ele entra. O O ofereceu 10.150, ainda entra, que é até 11 mil, no caso, né? O P, o preço de 10.500 reais. O que apresentou proposta de 10.999,99. Agora, o R já ultrapassou, porque ele apresentou 12 mil. Então, isso já ultrapassa os 10%. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que pegar aquele que deu o preço mais baixo e todos aqueles que ofereceram lances até 10% do valor do primeiro. Então, entrava todo mundo com exceção desse daqui. Porque o valor desse foi 1.000, né? Aliás, 10 mil e 10% dá 1.000. Tá certo? Então, ele diz, devem ser classificados para a fase de lances verbais os licitantes M, que foi o vencedor, N, 10.001 real, O, 10.150, P, 10.500 e Q, 10.999,99. Uma vez que oferecer a proposta mais baixa, no caso esse, e as propostas com preço até 10% superiores àquelas, que aí seria esses aqui, né? Tá certo? Então, o item correto é esse aqui. Artigo 4º, inciso 8 da Lei 10.520/2002, tá bom? Aí, B, para fase de lances verbais, somente deverão ser classificados os licitantes M, N ou P, uma vez que oferecer a proposta mais baixa, as 3 outras melhores, não. Ele confundiu com aquela outra regra. Aquela outra regra só é usada se não tiver ninguém com preço até 10%. Aí, pega as 3 melhores propostas. Todos os licitantes devem ser classificados para a próxima fase? Não. A administração deverá realizar a média de todos os preços ofertados e poderão participar da fase seguinte os licitantes com propostas inferiores a esta média? Não. Nada de média, não. Tá bom? Tranquilo? Então, o item correto, o item A. Me coloco na tela, pronto? E aí, tudo dominado, entendeu? Tudo. Se desoriente, não, viu? Tenha fé. Nós estamos caminhando para pegar a sua vermelhinha, tá bom? Um grande abraço.